Um fato interessante que acontece quando começamos a estudar com um olhar mais minucioso o Evangelho é verificarmos que sempre descobrimos algo novo, como quando fazemos a releitura de um livro, por exemplo. A retirada de véus vão acontecendo a partir do momento que começamos esse estudo mais aprofundado. Com certeza a pessoa que somos hoje é bem diferente da pessoa que éramos há uns 5 anos atrás, por exemplo. Quanto mais nos debruçarmos sobre um determinado estudo, mais revelações nos serão apresentadas. Elas estão lá, basta apenas que nos esforcemos em buscá-las. O Evangelho é, para nós, atemporal. Vamos então fazer uma breve reflexão sobre as 3 revelações que Kardec nos apresenta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, E não vim destruir a lei. Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, e não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único iota e um só ponto. Mas antes, porém, de iniciarmos com Moisés, é importante trazer ao nosso estudo uma questão que vai nos auxiliar nessa busca por essas revelações. No livro Consolador, que é um livro semelhante ao no Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas, mas onde Emmanuel vem nos apresentar as respostas. A questão 262 diz assim: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Emmanuel então nos responde: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerado como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Pois bem, falemos então sobre Moisés. O povo hebreu se encontrava escravizado no Egito, Egito do hebraico, que significa limitação, estreiteza. Moisés lidera a retirada do seu povo em direção à terra prometida. Fato esse por nós conhecido como Êxodo. E dessa retirada aconteceu que eles ficaram vagando 40 anos pelo deserto. Destaco aqui 2 palavras, êxodo e deserto. Êxodo significa imigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa. Durante esse tempo em que ficaram caminhando pelo deserto, passaram eles por 3 tentações e caíram nas 3. Então, voltando à resposta de Emmanuel, somos nós, o povo hebreu, e o êxodo, o nosso caminhar, nossa busca pela libertação, mas aqui uma libertação ainda física. Então, acompanhando esse raciocínio, Moisés concluiu parte do seu processo de libertação do seu povo. Vem então o nosso Cristo para dar continuidade a esse processo de libertação. Agora uma libertação diferente, uma libertação espiritual. E para conseguirmos trabalhar essa libertação espiritual, se faz necessário aquele momento só nosso, o eu comigo mesmo. Daí o sentido da palavra deserto, que é a segunda palavra que eu destaquei anteriormente. É aquele lugar onde não existe nenhuma influência externa, somente eu e Deus. Então, falemos agora sobre a segunda revelação, Jesus. No livro A Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, diz assim: a superioridade da natureza de Jesus. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra examinar, e não considerando por hipótese senão um espírito superior, não se pode impedir de reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada, e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação neste mundo não poderia ser senão uma dessas missões que não são confiadas senão aos mensageiros direto da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, Lacordaire nos transmitiu a seguinte mensagem: eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo?
Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu para eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Aquele que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir, e essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vêm, eu vou-lo repito, presidir aos destinos do vosso mundo. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento, é aquele que Jesus anunciou quando disse: Eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que ele lhes havia traçado. Pois bem, para fazermos a ligação entre a primeira revelação, Moisés, e a segunda, Cristo, chama o Evangelho de Mateus para mostrar que existe um algo a mais entre esses dois personagens de Deus e suas vidas aqui na Terra, além desse apresentado até agora. Jesus não é somente um continuador. Vamos nos lembrar que Jesus é o nosso guia e modelo. Antes, porém, quero comentar mais duas palavras que irão aparecer no texto de Mateus. Não quero trazer à memória a imagem como nos foi apresentada por séculos daquele personagem ou daquele ser malvado, mas sim a ideia de situações de conflitos internos em nós, ou das situações, das influências externas que nos provocam no dia a dia. Entendo como sendo o que mais precisa de cuidados, os nossos conflitos internos. São elas as duas palavras, diabo, que do grego significa enganador, aquele que desune, e Satanás, que também do grego significa adversário. Então, feito isso, vou falar um pouquinho sobre Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, a tentação de Jesus. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Por hoje, vamos nos focar nas tentações pelas quais tanto Moisés quanto Jesus passaram. Jesus passa por 40 dias no deserto, e Jesus também passa por 3 tentações. A primeira tentação do povo hebreu no deserto foi a fome, a falta do pão, que podemos aqui interpretar como o apego à matéria, ao materialismo. A falta de vontade em enfrentar os seus problemas. É mais cômodo permanecer estacionado à beira do caminho do que fazer um esforço para melhorar a situação. Desisto logo na primeira dificuldade. Eu não consigo mesmo. Jesus nos mostra como superar essa primeira tentação, o materialismo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui eu entro com a terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo que vem nos relembrar os ensinamentos de Jesus. No Livro dos Espíritos, na questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é a chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. O estudo do Evangelho, como estamos fazendo agora, a busca pelo entendimento, pelo conhecimento, nos abre novas portas,
por onde conseguiremos uma maior e melhor ligação entre nós e os bons espíritos, aos bons sentimentos. Esse é o combate ao materialismo. Estaremos mais aptos, mais fortalecidos moralmente, teremos acesso a novos interesses, descobriremos que não existe somente aqueles interesses materiais. A segunda tentação que o povo hebreu enfrentou foi a reclamação quanto à sede. Dá-nos água para beber. Não especificamente a sede, mas o modo como pedem água. Começam a dar ordens, querem eles impor suas vontades. Muitas vezes falamos a Deus e muito raramente nós o ouvimos. É a segunda tentação, o orgulho. O homem se coloca acima de Deus. Jesus nos ensina: não tentarás o Senhor teu Deus. Procuremos, antes de tudo, pedir discernimento, sabedoria, resiliência e paciência. Ainda no livro dos Espíritos, questão 117. Depende dos Espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à sua vontade. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança insubmissa? A terceira tentação do povo hebreu aconteceu quando Moisés sobe o Monte Sinai para lá se encontrar com Deus e receber as tábuas das leis, mas ele se demora muito tempo para voltar. O povo, já descontente com o Deus de Moisés, aproveita a sua demora e então cria o seu próprio Deus, um Deus que ele sirva. Isso representa a idolatria, o egoísmo que temos por nós mesmos, quando a nossa vontade fala mais alto que a vontade de Deus. Se Deus não me atende, farei deuses que me atendam. Já falei do ego, mas ainda temos o dinheiro, o poder, o prazer em desequilíbrio, entre outros tantos. Jesus então responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em O Livro dos Espíritos ainda, na questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, vencidas as tentações do nosso deserto, Jesus vai para a Galileia e inicia sua pregação. Então, façamos o mesmo. Esse é o chamamento, a prática da caridade. Quando vencermos o mal que habita em nós, passaremos a ser um instrumento de Deus. Estaremos assim prontos para servir aos nossos irmãos. Muito obrigado pela paciência e que possamos todos, unidos ainda no nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, vencer as nossas tentações dos nossos desertos. Muito obrigado.